Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Classic Cars Brasil, o canal 100% dedicado a contar a história dos grandes ícones da nossa indústria automotiva nacional e mundial. Se você é um apaixonado ou apaixonada por carros clássicos e suas histórias, está no lugar certo. Há 5 décadas, transitar pelas ruas do Brasil era uma experiência notavelmente distinta. Além da paisagem característica da época, os veículos que circulavam eram icônicos e deixavam uma marca gigantesca na história automobilística do país. Nessa viagem pelo passado repleta de lembranças, encontramos um dos carros mais imponentes daquela era. A gente está falando aqui do Ford Galaxy. Esse carro é um absurdo de grande. É muito grande, e lindo e potente. Enfim, é um carro que por si só ele carrega muita coisa em história, em relevância. É uma das obras-primas da indústria automobilística mundial, isso com certeza. Originário nos Estados Unidos, esse modelo desembarcou em terras brasileiras há meio século e conquistou os corações dos brasileiros, especialmente devido ao seu porte e tamanho gigantesco, que excedia os 5 metros de comprimento. Isso é um micro-ônibus, uma dimensão considerável, mesmo para os padrões norte-americanos. A produção do automóvel se estendeu até 83, apresentando-se em 3 versões distintas: o Galaxy 500, Landau, que é o nome que a gente está acostumado a chamar esse automóvel aqui no Brasil, e o LTD. O Galaxy foi aclamado como um dos carros mais luxuosos do país e em 67 foi pioneiro na introdução da direção hidráulica e na oferta de transmissão automática. 2 coisas que, foi difícil da gente ver assim em veículos em série no Brasil até o começo dos anos 2000. E a gente está falando de um carro de 50 anos atrás que já tinha isso. E obviamente que isso é muito relevante, é muito importante. O requinte e o design característicos fizeram com que esse admirado veículo se tornasse parte da frota oficial da Presidência da República, registrando um capítulo fundamental na história automobilística brasileira. Um exemplar de Ford Landau 76 foi escolhido como papamóvel durante a visita de São João Paulo II, Papa, até então da Igreja Católica, a Curitiba, em 1980. Além disso, o Galaxy também desempenhou um papel com destaque no horário nobre da televisão brasileira, compartilhando a cena com nada mais nada menos do que o lendário Tarcísio Meira na abertura da novela Araponga, de 1990, ano em que eu nasci. Foram necessários 10 anos para que a Ford iniciasse a produção de um carro de passageiros em solo brasileiro. Surpreendentemente, considerando a limitada motorização do público brasileiro na época, ou seja, a galera naquela época não estava acostumada com carros gigantescos de motores absurdos, né? A gente já viu aqui várias vezes, vários exemplos de carros que fizeram muito sucesso no Brasil, principalmente ali em meados entre os anos 60 e 80, carros tidos como populares, motor 1.0, motor no máximo ali 1.4, 1.5, mas ainda assim os americanos da Ford decidiram levar em consideração um carro que fugia a essa regra, né? O modelo escolhido não foi um veículo econômico e acessível, mas sim um carro luxuoso e de alto custo, o Galaxy 500, baseado no modelo norte-americano que já estava em produção desde 65. Esse aguardado lançamento fez sua estreia no 5º Salão do Automóvel, que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, em 26 de novembro de 66, causando grande expectativa. A primeira unidade foi produzida em 16 de fevereiro de 67 e o lançamento oficial no mercado ocorreu em 2 de abril do mesmo ano. Um momento histórico para a Ford, tanto para a Ford quanto para a indústria automobilística brasileira. Externamente, o Ford Galaxy brasileiro mantinha uma notável semelhança com o seu homônimo norte-americano, apresentando dimensões imponentes com 5 metros e 30 centímetros de comprimento, 2 metros de largura e uma distância em trechos de 3 metros e 2 centímetros. Gente, cabe um mob entre as rodas do Galaxy. Esse carro ele é gigante. Cabe um mob, cabe um Celta, cabe um Kwid, cabe um Corsa, só no entrecho desse carro. É demais.
Possuía um amplo balanço traseiro e predominância de linhas retas. Os para-choques robustos, calotas, frisos na grade frontal e retrovisores eram todos cromados, seguindo a tendência da época. Na frente, 2 faróis circulares sobrepostos em cada lado da ampla grade e na traseira lanternas retangulares. Na publicidade, a Ford gravava Galaxy com acento, uma tentativa de ensinar a pronúncia correta do nome, para que as pessoas não falassem o nome do carro errado. O interior espaçoso oferecia espaço de sobra para acomodar até 6 pessoas em 2 bancos inteiros, o dianteiro com encosto fixo. A alavanca do câmbio manual de 3 marchas na coluna de direção permitia essa configuração, ou seja, o câmbio não ficava no chão, ele ficava no painel, digamos assim. Então os 2 bancos eles eram inteiriços e cabiam só 6 pessoas no carro. Confortáveis, tá? Não são 6 pessoas apertadas, eram 6 pessoas bastante confortáveis. O painel de instrumentos apresentava escalas horizontais e várias luzes piloto. 2 delas indicavam a temperatura do motor, uma para frio e outra para superaquecido, em vez de um marcador de temperatura analógico. Ambas se apagavam na temperatura normal. Outra luz piloto indicava o uso do freio do estacionamento, acionado por pedal e liberado por alavanca. Além disso, o conjunto incluía um rádio que ainda não era transistorizado. Gente, um rádio transistorizado é coisa muito antiga, mas para aquela época era algo que ainda era vanguarda, né? Um rádio transistorizado era vanguarda demais. O veículo contava com um sistema de ventilação forçada, algo raro naquela época, que proporcionava alguma renovação do ar, embora não houvesse saídas de ar na cabine. Os quebra-ventos eram operados por pequenas manivelas, e nas portas, molas limitadoras de posição permitiam mantê-las abertas em 2 ângulos, 45 graus e totalmente abertas. O porta-mala era tão espaçoso que à frente de toda a bagagem ainda era possível acomodar o enorme pneu step na posição horizontal. No entanto, uma falha inicial era a ausência de uma trava de direção e uma tranca para o bocal do tanque de combustível. O Galaxy era construído sobre um chassi de longarinas, um design de chassi perimetral, em vez do tradicional tipo escada, que hoje é abandonado em favor da estrutura monobloco. O veículo já apresentava uma carroceria com deformação programada na dianteira e na traseira, uma característica que contribuía para a segurança, ou seja, se você batesse o teu Galaxy, uma colisão frontal, por exemplo, diferentemente com o que acontecia com a maioria dos carros daquela época, que é aquele negócio de o carro ele se estourar por inteiro e comprometer a segurança por conta de peças do motor que possam invadir a área interna do carro ou algo assim. O Galaxy já tinha um sistema de deformação, entre aspas, pensado, que trazia essa segurança justamente porque ele era pensado para evitar que esse tipo de coisa acontecesse em colisões um pouco mais graves, digamos assim. As suspensões tradicionais utilizavam molas helicoidais extremamente macias, visando o conforto dos ocupantes, e só requeriam lubrificação a cada 50 mil quilômetros. Os freios a tambor nas 4 rodas dispunham de regulagem automática e, pela primeira vez no Brasil, o freio de estacionamento era acionado por pedal. Além disso, havia a opção de direção com assistência hidráulica, um recurso inovador naquela época. O Ford Landau desfrutou de um longo período como veículo de escolha das autoridades governamentais. Em 79, como já dito no começo do vídeo, durante a presidência de João Figueiredo, a Ford adaptou o motor V8 no Landau para funcionar com álcool, uma inovação que foi amplamente destacada na publicidade como um apoio ao combustível brasileiro. Mesmo após o encerramento da produção do Landau, a presidência continuou a utilizar um modelo de 1982 movido a álcool. Somente em 90, após um longo serviço em estado precário, ele foi substituído por um Lincoln Town Car, cedido em regime de comodato pela Ford ao recém-empossado presidente Fernando Collor. Gente, esse carro, além de ser um absurdo nas suas dimensões, ele também foi um absurdo no sucesso. É óbvio que o Landau, que o Galaxy, não vendeu a mesma coisa que os carros populares venderam no Brasil. A pegada dele não era essa, ele não veio para competir com Fuscas e Brasílias.
ele veio para reinar num mercado que até então não tinha lá tantos concorrentes. Ele veio para ser vanguarda, ele veio para desbravar esse segmento de veículos super luxuosos, esportivos e potentes aqui no Brasil. Não era um cenário que o povo estava acostumado, foi sim uma aposta da Ford, mas acabou se mostrando uma aposta muito bem sucedida, porque a Ford conseguiu de uma vez por todas entrar no mercado nacional com respeito, entrou no mercado nacional com relevância, foi produzindo um automóvel que fugia completamente do padrão, que ela começou a marcar o seu nome aqui na indústria do Brasil. E o Galaxy, se você nunca viu um Galaxy ao vivo, um Galaxy de perto, procure um dia. Procura aí um amigo seu que tenha, ou amigo do amigo do amigo, ou vá, procure um clube de colecionadores. Gente, ele é absurdamente grande. Às vezes, ouvindo falar das dimensões do carro, a gente não tem a real noção do tamanho. Mas quando nós vemos um na nossa frente, eu já tive a oportunidade de ver e de entrar em um Galaxy algumas vezes, é absurdo. Eu tenho quase 2 metros de altura. E é um carro em que em qualquer posição que eu me sentar, em qualquer banco que eu me sentar, eu vou ficar extremamente confortável. Porque ele sobra espaço em cima, ele sobra espaço nos joelhos. Ele é um baita de um carro. É uma pena que a gente vê pouquíssimos exemplares aqui no Brasil, mas é um carro muito legal de ver. Não sei se de ter, porque você vai gastar muito com gasolina. Mas enfim, é um carro bastante diferenciado, bem diferenciado. É um projeto ousado, mas que conseguiu atingir o sucesso que ele tanto queria. Gente, obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por me acompanhar, obrigado pela paciência em me ouvir até agora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, faça a tua inscrição aqui no nosso canal, é rapidinho, é só ir rolar um pouquinho para baixo, se inscrever no nosso canal, se possível. Se você gostar muito do conteúdo que você vê aqui, ativa o sininho também. Isso vai ajudar pra caramba a gente a ganhar relevância dentro do YouTube. Isso vai ajudar pra caramba a gente conseguir cada vez mais alcançar mais pessoas dentro do YouTube. E vai, obviamente, que nos motivar a continuar entregando conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês, tá bom? Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!